Olá, eu me chamo Matheus Gonçalves Paulisti, aluno do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Roraima, cursando a disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários, ministrada pelo professor Leandro Camargo Neves, e estarei apresentando esse podcast acerca do processamento do cacau para a produção de chocolate, e a importância das reações que tanto ocorrem. E vamos entender por que o cacau possui cheiro e sabores tão característicos. Então, o cacaueiro é uma espécie nativa do continente sul-americano, no qual possui vasta utilização na culinária brasileira, como, através de sua polpa, pode ser produzidos sucos, sorvetes, doces e geleias. Da casca do fruto, pode ser produzidos rações para animais e, principalmente, as sementes, que são os materiais essenciais para a produção do chocolate, seja em pó, ou em barras, ou em pasta. Atualmente, o Brasil é o sétimo maior produtor mundial, com destaque para os estados do Pará e Bahia como maiores produtores nacionais. Então, o beneficiamento do cacau se dá com a coleta dos frutos. Em seguida, estes são destinados para a retirada das sementes, seja via manual ou em pequenas cooperativas com máquinas. Em seguida, essas sementes são destinadas a costos de fermentação, em que essa fermentação ocorrerá de 5 a 8 dias. Então, vamos entender um pouco dessa etapa, que é primordial para o chocolate. Ela ocorre de duas formas. A princípio, na forma anaeróbica, em que ocorre nos primeiros dias do processo, onde os baixos níveis de oxigênio do ar presente no meio, no coxo, e a acidez inicial da polpa favorece o crescimento na massa de cacau de micro-organismos, do tipo leveduras. Nessa fase, as leveduras transformam os açúcares da polpa em álcool e gás carbônico, liberando calor e elevando a temperatura até 32 graus Celsius. Elas também metabolizam o ácido cítrico da polpa, causando a elevação do pH. Algumas linhagens produzem enzimas pectinolíticas que rompem o cimento entre a parede da célula da polpa, liberando o suco chamado mel de cacau. Com o escoamento desse mel, o ar começa a penetrar mais facilmente pela massa de cacau dentro do coxo. Esse pequeno aumento nos níveis de oxigênio e a presença de gás carbônico e açúcar favorece o crescimento de bactérias láticas, que irão produzir o ácido lático. O ácido lático não é volátil, e é um dos responsáveis pela acidez das amêndoas, e por isso é tão importante o revolvimento. Seguido, tem-se a fase aeróbica. Com o aumento dos níveis de oxigênio provocado pelo revolvimento, e a elevação da temperatura, as condições dos coxos ficam ideais para o crescimento de bactérias acéticas. Essas bactérias transformam o álcool da massa em ácido acético em uma reação que libera muito calor e eleva a temperatura até 50 graus Celsius. A fase acética é muito importante para a fermentação do cacau, pois esse ácido acético consegue penetrar no interior das sementes, matando o germe e transformando-os em amêndoas. Após a morte deste embrião, pode enfim ocorrer a difusão das células e reações enzimáticas para a formação dos precursores de aroma e sabor de cacau e características do chocolate, assim como a entrada de ar também para formar as estrias da amêndoa. Por isso esse processo é tão importante, por remover a mucilagem que envolve a semente, por destruir o embrião para evitar a germinação, por reduzir o amargor pela oxidação de polifenóis, por reduzir a umidade e por formar os precursores de aroma e sabor. Logo em seguida, essas sementes são postas para secagem, que podem ser em galpão aberto, que dura de 6 a 10 dias, em estufas solares ou em secadores artificiais e exaustores, em que o tempo dura mais ou menos até 50 minutos. Esse processo de secagem é importante, pois nele ocorre a quimiofermentação, que é a ação de enzimas proteinases que formarão aminoácidos e peptídeos. Ocorrerá também a alteração da cor e o desenvolvimento inicial também de precursores de
aroma e sabor. Essa etapa também é importante de secagem, por reduzir a umidade e evitar a proliferação de fungos patogênicos que produzem micotoxinas, e essas micotoxinas são prejudiciais à saúde humana. Logo em seguida, essas sementes secas são ensacadas e destinadas a armazenamento em local arejado, com incidência de luz, controle de umidade e deve-se não manter por mais de 90 dias. Logo em seguida, essas sementes são destinadas às indústrias, em que haverá o recebimento, a remoção de impurezas, e esterilização com vapor superaquecido. Após estas sementes estarem limpas, nas indústrias elas passam por processo de torragem, que são em fornos, pois é nessa etapa que ocorrem algumas mudanças importantes, como a diminuição da umidade ainda mais, a redução de ácidos indesejáveis como o acético e a inativação de enzimas que podem degradar a manteiga de cacau, e principalmente pelo desenvolvimento do aroma e cor típicos de chocolate, por uma reação denominada de Maillard, que consiste na degradação de proteínas e carboidratos, que resulta na formação da pigmentação pela melanoidina, que é o pigmento responsável pela cor marrom da amêndoa. Por isso, a etapa de quimiofermentação da secagem é tão importante, por formar os precursores que serão expressos e utilizados na etapa de torrefação para dar características ao chocolate. E essa etapa é influenciada pelo tempo de torração, que pode ser alto ou baixo. Após a torragem, as amêndoas são resfriadas e direcionadas aos descascadores, no qual vai quebrar as amêndoas com uma mistura de casca e amêndoa. Em seguida, são direcionados ao separador de cascas. Após esse processo, os fragmentos da amêndoa recebem o nome de nibs. Esses nibs, constituídos apenas de amêndoas, são separados por tamanhos através de peneiramento, e as cascas são destinadas a outro local para armazenamento. Após a trituração e obtenção dos nibs, estes passam pelo processo de moagem e prensagem em rolos para obter partículas bem pequenas, de 20 a 30 microns, e este processo dá origem a um material pastoso denominado licor. Logo em seguida, este licor será acrescido de alcalinizantes, como carbamato de sódio e potássio, para regular a acidez como finalidade principal. Posteriormente, este licor passa por novo processo de prensa, que separa o ingrediente em dois subprodutos, a torta de cacau e a manteiga de cacau. Este gargalo é importante, pois para a produção de cacau em pó é utilizado a torta de cacau, que passará por processos de pulverização, trituração, peneiramento, logo em seguida a adição de ingredientes como o açúcar e o leite, e a partir daí está basicamente produzido o cacau em pó. E para a produção de chocolate, é utilizado o outro subproduto, a manteiga de cacau. Bom, a escolha desse produto se dá pelo fato de possuir características e propriedades físico-químicas que são únicas para o processamento do chocolate, que confere o ponto de fusão no paladar, teor de gordura e liberação do sabor. Esta manteiga de cacau segue então para ocorrer a mistura com outros ingredientes, como o leite e o açúcar. Após este processo, o composto chocolate segue para a etapa de refinamento, sendo processado por rolos cilíndricos para possibilitar a trituração máxima dos cristais de açúcar e de manteiga, e também peneiramento para obter partículas ainda menores. Essa etapa é importante, pois o tamanho das partículas influenciam na viscosidade, fluidez, tensão, ou seja, a textura do doce e a qualidade do chocolate. Após o refinamento, o chocolate passa pelo conchamento,
É nessa etapa que ocorrem transformações físico e químicas da massa, inclusive aroma e sabor, onde recebe mais adição de manteiga de cacau, com um movimento constante, no qual essa etapa tem por objetivo reduzir a acidez e umidade, né? Incluindo o desenvolvimento do aroma e sabor do chocolate mais acentuado, e a diminuição ainda mais também de ácidos como o ácido acético. Bom, após o conchamento, o chocolate é bombeado para tanques térmicos, onde pode ser acrescido de aditivos permitidos pela legislação brasileira, como os conservantes, aromatizantes e frutas. Após o conchamento, há a fase de temperamento. Nessa etapa, o chocolate passa por um processo de aquecimento e resfriamento sob constante agitação, de modo que permite a fusão dos cristais, que são instáveis, e esta agitação é importante para o derretimento dos cristais e a formação do brilho do chocolate. Essa etapa possibilita também, através das reações, o maior tempo de prateleira, né, que é destinado ao consumo. Após isto, bom, o chocolate está pronto para a modelagem nas formas e seguir, né, para o mercado consumidor nas mais variadas formas que se tem conhecimento. Portanto, este videocast tem por objetivo oferecer conhecimento não do modo de fabricação do chocolate em si, mas da influência de como os métodos interferem no produto, influenciando nas características físico e químicas, né? Como também a fermentação através dos processos químicos e enzimáticos influenciam em formar os precursores do sabor, que será expressado na tecnologia de torragem, né? Na fase de indústria. Portanto, são processos interessantes. Espero que todos tenham compreendido e abarquem este conhecimento. Um pouco da bibliografia. E obrigado.